Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Efésios 3, 14 a 21. Eu convido, antes da leitura, o nosso irmão, o presbítero Luiz Faria, que ore ao Senhor para ele falar ao nosso coração. Que Deus nos dê iluminação, entendimento. E ore também pelos nossos visitantes. Nós temos visitantes nesta noite, que o Senhor fale com eles também. Poderoso Deus, Pai de nossas almas, nós estamos, ó Deus, especialmente alegres, ó Deus, por esta festa espiritual que nós estamos participando neste lugar, nesta noite. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o nosso Deus fala. Lendo a Tua palavra em Êxodo, ó Deus, quando o Senhor entregou os 10 mandamentos, o primeiro versículo nos fala assim: então falou o Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor fala. Fala através da Tua palavra, fala através do Teu servo, fala através dos hinos que nós já entoamos, certamente vamos cantar outros aqui ainda. Graças te rendemos, ó Deus, porque o instrumento que o Senhor colocou neste lugar, Ele está falando em nome do Senhor. Não fala Ele de modo próprio, mas fala aquilo que o Senhor autoriza a falar. Graças te demos, ó Deus, porque neste lugar plantamos um trabalho presbiteriano. Graças te damos, ó Deus, porque neste lugar, através desses tempos, ó Deus, nós temos aqui um verdadeiro celeiro de verdadeiro alimento espiritual que tem sido, ó Deus, distribuído a todas as pessoas que aqui se achegam. E o Senhor nos tem alimentado espiritualmente. Louvamos o Teu nome. E nesta noite não será diferente, porque o Senhor chamou o instrumento colocado aqui para ler a palavra, como vai fazê-lo, e vai entregar a mensagem, porque o Senhor fala, e fala aos nossos corações. Rogamos também, ó Deus, que a todos aqueles que se agregaram nesta noite, neste lugar, possam estar com os seus corações e mentes abertas para estar atentos a Deus, a tudo aquilo que a Tua palavra, através do Teu servo, será falado. Nós temos aqui alguns que já fazem parte deste celeiro, Deus, dessa casa de oração há tempos. Mas temos outras pessoas que estão se achegando. Nós temos outras aqui que estão visitando. Louvado seja o Teu nome, que eles, como nós, ó Deus, possamos estar atentos à Tua palavra que será pregada nesse momento. Por isso, ó Deus, converge os nossos pensamentos e ações para este lugar, evitando que possamos distrair com coisas que não pertencem a este momento. Amém. E aceita o nosso louvor. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, pela misericórdia de Cristo Jesus. No nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude
de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos de joelhos diante do Senhor. Vamos examinar a nossa própria vida e pensar, refletir. Eu tenho uma vida de oração. Diante desta causa, diante deste ponto tão importante da minha vida, eu tenho me colocado de joelhos diante do Pai? Nós temos um desafio na obra de Deus que é maior do que nós, como a nossa irmã missionária falou. O desafio que ela colocou aqui é enorme. Maior, e como disse Josafá, Senhor, nós temos esse desafio, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E talvez nós temos visto a nossa família se desviando dos caminhos de Deus. Talvez nós temos visto e percebido que o nosso coração já não está tão firme com Deus. Que a igreja precisa se firmar mais neste ponto, nesta área e naquela outra. Mas nós não temos orado. E talvez você tenha uma pessoa tão querida na sua família, na sua vizinhança, na sua escola. E eu pergunto, você tem orado por esta vida? De joelhos diante do Pai. Olhe para a sua semana. Quanto tempo você investiu em oração? Daniel era um homem muito ocupado na Babilônia. Tinha um cargo alto. Mas diz o texto bíblico de Daniel, capítulo 6, que por 3 vezes no dia ele dobrava os seus joelhos, orava e dava graças a Deus. Qual é a importância que nós damos a uma vida de oração? Nós temos prazer na oração? Nós temos prazer em ler a palavra de Deus? Paulo diz aqui, por esta causa. Qual é a causa? O Evangelho. Por esta causa, a missão, a pregação, o anúncio do Evangelho, por esta causa, eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Paulo clama para que a família da fé seja fortalecida no Espírito. Olha só o ânimo da oração. Eu tenho uma causa, eu tenho um propósito, eu tenho um motivo de oração, eu preciso dobrar os meus joelhos, eu não posso perder tempo, eu preciso orar. Eu preciso ter uma disciplina na vida de oração. Senhor, salva a alma do meu filho. Senhor, salva a alma do meu vizinho. Senhor, salva a alma dos meus parentes. Salva aquela vida, Senhor. Salva a minha vida. A confiança, Deus é o Criador do universo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando você fala com Deus, você fala com o Criador dos céus e da terra. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós podemos pedir ajuda para Deus. Não é para o homem, é para Deus. Estender as mãos, Senhor, me ajuda, segura a minha mão, defende a minha causa. E Deus é tão glorioso, olha só o versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória. Deus é glorioso, Deus é criador,
Deus é poderoso e Deus nos ama. Como que nós vamos estagnar, parar a nossa vida de oração? Se nós temos este recurso, olha só, me ponho de joelhos diante do Pai. Não uma força, algo impessoal, abstrato. Não, o Pai. Exatamente como Jesus nos ensinou. Pai, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você confia em Deus? Você conhece o ser de Deus, o peso da pessoa de Deus? Por que nós não oramos mais então, se nós confiamos? Por que o nosso coração, por vezes, se enche de medo diante das coisas desta vida? Porque nós precisamos renovar, meus irmãos, a nossa confiança no Senhor. O salmista diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O temor vem como se fosse um golpe no nosso coração. Aquela notícia terrível bate assim no nosso coração. Parece que vai se alastrando, dominando, vai tomando conta ali, um medo, uma ansiedade, uma aflição. E nós ficamos às vezes irados e nervosos. O salmista diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A Bíblia então exorta: confia no Senhor de todo o teu coração. Ele é glorioso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Você está fraco? Eu também sou fraco. E Paulo também era. A força, meu irmão, vem de Deus. A força para continuar, a força para levantar, a força para realizar o ministério. Por isso que Paulo diz que sejais fortalecidos com poder. Você quer pregar o evangelho essa semana? Você quer vencer esse pecado na sua vida? Essa coisa parece estar grudada em você e não consegue vencer, não consegue largar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas há vitória através da oração. Creia nisso. Creia que Deus opera maravilhas na vida do seu povo, dos seus filhos. Senão, meus irmãos, nós não vamos orar. Como está a sua vida de oração? E quando você ora, você crê? Sabe, irmãos, às vezes a gente ora e diz amém e continua ansioso. Parece que a oração não teve um efeito para acalmar, apaziguar, desacelerar o coração. Nós temos orado. Os antigos puritanos falavam o seguinte: ore até você orar. Não é verdade isso que a gente começa a orar, mas ainda não está exatamente naquele momento, naquela intimidade com Deus, mas aí nós vamos orando, e aí sim, nós vamos fortalecendo a nossa fé, e aí nós vamos entrando mais nesse momento, nessa comunhão, nessa intimidade com Deus. Aí sim nós alcançamos o momento de oração. Hoje tem muita tentação para tirar da vida de oração. Celular, televisão, videogame, prazeres desta vida, essas coisas nem são más em si mesmas, mas precisam ter um lugar. Não pode ser viciado, descontrolado, querer isso o tempo todo. Queira Deus. Quando Davi olha para o deserto, e é interessante isso, quando ele olha para o deserto, ele vê uma ilustração, sabe do quê? Da sua própria alma. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Eu estou ansioso por causa disso.
Então, ao invés de ficar ansioso por causa desse problema da sua vida, coloca a sua ansiedade para outro lugar. Tenha ansiedade, por assim dizer, por Deus. Eu só consigo pensar nisso, eu estou com uma ideia fixa. Então substitui. Coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus como o prazer da sua vida, a delícia da sua alma, o Senhor. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Olha como ele quer Deus. Ele tem a impressão de que até o corpo dele está querendo Deus. É muita sede de Deus, é muita vontade da presença de Deus. Meu corpo te almeja, minha alma tem sede de ti. Olha agora, como terra árida, exausta, sem água. Senhor, eu quero viver contigo. Senhor, eu tenho sede de ti. Eu tenho vontade de viver na tua presença. Senhor, eu tenho muita vontade. Vamos examinar a nossa vida, não a vida do outro, não, a nossa vida, como nós chegamos aqui. Com alegria para adorar, como nós cantamos os hinos com fervor no coração, como nós oramos, acompanhamos as orações. O relato, não exatamente da missionária, mas do que Deus está fazendo em todos os lugares do mundo. Será que nós estamos envolvidos nisso, meus irmãos? Será que nós abraçamos esta causa? Você está forte. Essa mesma carta diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí quando a tempestade vem, o crente não aguenta. Porque não está fortalecido. Não ora, não lê a Bíblia, não vem em reunião de oração, está desligado do culto, está com a cabeça em outro lugar. Como esse crente suportará as tentações e as provações que virão? Paulo diz, então, eu me coloco de joelhos para que vocês, meus irmãos, sejam fortalecidos com poder. Poder para testemunhar, poder para lutar esta semana, poder para enfrentar os desafios da sua vida e não ficar deprimido, como se estivesse derrotado, arruinado. Levanta a mão para o Senhor, pede para Ele te levantar, pede para Ele te ajudar, pede para Ele esclarecer, mostrar o caminho. O salmista diz: Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há delícias perpetuamente. Lucas diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha o versículo 16. Fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Olha aí, o ânimo é a causa do evangelho. A confiança é porque Deus é o Criador, glorioso e poderoso. O motivo que ele apresenta é o fortalecimento da igreja. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder. E olha agora, onde? No homem interior. Já viu um homem que faz academia, é forte, é musculoso, é isso, é aquilo, toma isso, toma aquilo outro... Faz bem, a academia faz bem, é bom cuidar da saúde, etc. Mas não tem maturidade. Não tem sabedoria. E trata essas questões assim como se fosse uma idolatria. Paulo está falando o seguinte: como está o seu interior? Como está o seu coração? Ele mesmo fala na Epístola aos Coríntios que o nosso corpo vai deteriorando. Vai se enfraquecendo, vai ficando cada vez mais doente, mas o espírito precisa ficar cada vez mais forte, revigorado e fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não é para enfraquecer,
Não é para desfalecer, antes eu era mais firme, agora não sou mais. Não, então vamos voltar. Vamos fortalecer o homem interior. E é por isto que Paulo clama, para que a família da fé, a igreja, seja fortalecida no Espírito. Eu tenho dinheiro. Amém, Deus abençoou, sim, ok. Eu sou uma pessoa forte fisicamente. Que bom. Mas, amado irmão, e o seu coração como está? E a sua vida com Deus? E a maturidade de um homem sábio que conhece o Senhor e conhece a sua palavra? Segundo, Paulo clama para que a igreja então amadureça em Cristo. Olha só, Cristo habitando no nosso coração. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Em Romanos ele fala que o Espírito habita em nós. Portanto, Cristo habita em nós pelo Espírito. Pense nisso, você é um templo santo do Senhor. Isso é um compromisso, uma consciência que nós precisamos ter. Olha só, habite Cristo no vosso coração. Cristo habitando, enchendo, preenchendo, tomando completamente o seu ser. Cristo já entrou no seu coração. Ele preencheu a sua vida. Quem está no trono? Eu ou Jesus? A carne ou o Espírito? Ele diz pela fé, crendo, confiando e entregando. Cristo então habita no coração dos fiéis, habita no coração de quem ama, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando Cristo habita no nosso coração, habita em nós o amor. Quando Cristo habita no nosso coração, nós ficamos cheios de amor. Por isso que quem não ama não conhece a Deus, diz João. Porque Deus é amor. Como que alguém diz, eu conheço a Deus, se não tem amor? Não tem amor por Deus, não tem amor pelo próximo, não tem amor pelas vidas. Arraigados, alicerçados, grudados, fincados em amor. Jesus disse, você quer conhecer um discípulo? Veja se tem amor. O discípulo ama. Quando Cristo habita no coração pela fé, habita no coração o amor. O compreender vem da união, olha só, a fim de poderdes compreender. Pense nisso. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho orado para que Cristo habite no vosso coração, vocês estejam firmados no amor, para que vocês possam compreender. Quando nós estamos unidos a Cristo, quando nós estamos em amor, aí sim nós compreendemos o que é o amor. Pegaram isso no texto? Alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender o amor de Cristo. Então o cristão, ele precisa orar, Senhor, eu sou teu. Este coração aqui, eu entrego para o Senhor. O meu corpo é teu. Vem, entra na minha vida, preenche completamente o meu ser. Porque, Senhor, eu quero te conhecer. Que neste coração habite, então, Cristo, para que eu possa compreender o amor de Cristo. Essa é a dinâmica. O amor de Cristo excede todo entendimento. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aí alguém pode perguntar o seguinte: se excede o entendimento, como que eu vou conhecer? O que Paulo está colocando aqui é o seguinte: nós podemos conhecer o amor de Cristo,
mas é muito mais, é infinitamente maior do que nós conseguimos alcançar. A gente conhece, mas está longe de conhecer tudo. E cada dia na eternidade, com o Senhor, morando, habitando com Ele para todo sempre, nós estaremos cada vez mais maravilhados deste amor. Senhor, como teu amor é grande. Depois, Senhor, como teu amor é grande. Senhor, como teu amor é grande. Eu já achava que era enorme antes, hoje eu conheço ainda mais. É largo, o comprimento, a altura, a profundidade, a mente não alcança. Portanto, não cabe em palavras, como dizia o hino. O que nós conhecemos do amor de Deus é uma gota no oceano, se muito. Aí a gente conhece um pouco mais, e por toda a eternidade nós seremos inundados deste amor que excede todo entendimento. Portanto, se você ainda não conhece o amor de Jesus, não é uma questão de intelecto, eu vou definir, eu vou explicar, e aí você vai dominar o que significa o amor de Deus. Você precisa experimentar. Entregando a sua vida para Jesus, entregando a sua vida para o Salvador e ser tomado, olha como ele coloca aqui, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo clama então para que a família da fé seja fortalecida, Paulo clama para que a família da fé amadureça, e Paulo clama para que sejamos plenos de Deus, da vida de Deus, não deste mundo. Este mundo não tem nada a nos oferecer de bom. Rompa com esse mundo, fala: Senhor, eu não quero mais este mundo, eu não quero as coisas deste mundo, eu não quero agradar a minha vontade, eu quero o Senhor. Olha como ele coloca: sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A vida de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus em nós. Olha que oração profunda. Dobre os seus joelhos diante de Deus hoje, essa semana, e diga: Senhor, abençoa o ministério do Evangelho, a obra missionária, a pregação do Evangelho, a igreja do Senhor, para que a igreja possa ser tomada pelo amor de Deus, pela glória de Deus, pela plenitude de Deus. Cheio da vida de Deus. Vou tomando esse copo, ele vai esvaziando. Tem que esvaziar o nosso coração de nós mesmos, da nossa vontade pecaminosa, da nossa vida. Se eu pudesse, eu jogaria aqui a água para ilustrar melhor. E aí colocar outra coisa no lugar. A água da vida, o Senhor Jesus. E Deus disse: olha, se vocês soubessem, mais ou menos está isso lá em Jeremias. Ele estava oferecendo água viva para vocês. Água que traz vida. Mas vocês correram atrás desses poços e estavam rachados. A pessoa achava que ia encontrar água ali, mas estava sujo, rachado, quebrado. Não satisfazia, e Deus estava dizendo: eu estou aqui. Quem você tem buscado? Onde você acha que vai encontrar alegria? Olha só: sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E por último, Paulo clama na confiança do poder de Deus. Se nós vamos orar, vamos crer em Deus, irmão. Eu lembro uma vez no Ibel, eu estava meio esgotado. Alguns problemas, etc. Não vou entrar em detalhes aqui. E uma pessoa lá, muito de Deus, que tinha muita comunhão com Deus, disse o seguinte para mim: olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu tinha 20 anos na época, eu acho. E eu pensei: não, tudo bem, mas não é bem assim, renovar as forças do nada, quando você está num esgotamento, etc.
E essa pessoa me disse o seguinte: ou você crê, ou você não crê. A palavra de Deus é muito clara nas coisas, meus irmãos. Ou nós cremos no poder de Deus, que o Senhor pode todas as coisas, ou nós não cremos mais. Ou nós dobramos nossos joelhos diante do Pai, crendo que Ele é nosso Pai e é o Deus Todo-Poderoso, ou nós não estamos orando. Paulo conhecia Deus e por isso que ele tinha uma vida de oração. O nosso socorro não vem do homem, não vem de governo nenhum, nem de homem nenhum, nem de pessoa alguma, não vem de nós mesmos, do nosso braço. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é por isso que eu digo que a igreja precisa mais orar do que falar. Nós precisamos buscar a presença de Deus, e aí Paulo começa: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Veja que aqui é muito interessante, não é só mais, ou seja, eu pedi isso para Deus, então ele vai fazer mais, vai fazer aqui, ele vai chegar até aqui. Não, a ideia é infinitamente mais. Na língua original grega seria algo como além do que pediu. É como se nós pedíssemos isso e Deus faz algo além, que é muito maior, que a gente nem imagina, nem consegue perceber. E é bom porque isso enche o nosso coração de confiança. Se Deus disse não, era melhor não para você e para mim. Se Deus disse sim, era melhor sim. Talvez Ele vai esperar para dar no tempo certo. Deus é Deus. Mas creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque o que nós conhecemos da realidade da nossa própria vida? Sabe o que vai acontecer hoje? Sabe o que vai acontecer amanhã, essa semana? A gente não conhece nada. Mas Deus sabe. E é isso que eu falo muitas vezes aqui no gabinete pastoral. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu digo, meu irmão, o importante é que Deus sabe. Eu também não sei, mas Deus sabe. Ele é glorificado na nossa oração. Olha só, conforme o seu poder que opera em nós. Você está pedindo algo para Deus, mas nós estamos vendo pontualmente assim. Nossa visão completamente limitada, afetada, diminuta, míope, mas o Senhor vê o quadro todo. Ele vê todas as coisas. É como se nós estivéssemos num ponto aqui, a gente vê perto, uma coisa muito limitada, o Senhor vê tudo. E pode todas as coisas. E é por isso que nessa noite, eu quero que todos nós saímos daqui com este propósito no coração: Senhor, eu vou te buscar. Eu vou orar confiando no Senhor. Eu vou parar de ter esse coração tímido, covarde, enfraquecido. Eu vou orar com esta confiança. Porque o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Deus. O Deus da glória. O Deus Todo-Poderoso. Eu vou pedir isso, mas eu sei que o Senhor faz além. Glorificado na igreja, glorificado no Filho, glorificado por todos e para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória na igreja, Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, esse homem está completamente dominado pelo Senhor Jesus. Jesus encheu a vida de Paulo, a tal ponto que ele dizia: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Conheça o amor de Deus. Creia no poder de Deus. Dobre os joelhos diante do Pai. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor, aquilo que tocou no seu coração. Peça misericórdia para Deus. Peça o socorro do Senhor. Fortalece o seu coração, irmão. Fortalece a sua vida. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Peça para o Senhor te ajudar a ter uma vida disciplinada de oração. Se você está desanimado, peça para o Senhor te encorajar. Senhor, enche o nosso coração da Tua presença. Enche a nossa vida do Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus, da confiança, desta confiança espiritual. Nós queremos andar contigo, nós queremos intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Perdoa, Deus, a nossa inconstância, a nossa fraqueza, o desânimo, a falta de vontade, a preguiça, a lentidão. Perdoa, Senhor. Renova a nossa vida. Enche o nosso coração do Teu amor que é puro, que é um amor que vai além de qualquer medida humana. A nossa mente nem alcança, Senhor, mas o nosso coração foi alcançado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou quando nós não amávamos o Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, através da Tua igreja, na pessoa do Teu Filho Jesus, para todo o sempre. Que a nossa vida, Pai, glorifique o Teu nome. Que a nossa vida possa apontar para Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho do Evangelho de Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e toma-nos em Tuas mãos. Em nome de Cristo. Amém.